Estava lendo aqui o meu livro, Ponerologia, Psicopatas no Poder, que eu ganhei do grande fera juiz de direito, Márcio Bragalha, aqui de Santa Catarina. Um juiz fantástico, né? Diferenciado de, infelizmente, né, muitos da sua classe. Um cara fora de série, estude sobre ele aí. Muito legal. Compenetrado no meu livro, quando eu entro compenetrado nele aqui, bicho, eu ignoro o celular, ignoro tudo, né? Porque a gente tem que focar, né? Essa onda de WhatsApp hoje em dia tá complicado, né? O nosso cérebro está sendo sugado, a nossa inteligência está sendo absorvida, e uma época com tanto acesso à informação, mas uma informação, ironicamente, que nos torna cada vez mais burros, né? Porque não tem comparação. Você pega um adolescente de 2016, um adolescente do século XV, do século XIII, né? São pessoas absolutamente diferentes, né? O adolescente do século XIII era leitor de livros, né, eruditos, clássicos. Mas, vamos lá, fala Carluxão, tamo aí. Mas vamos lá, resolvi fazer essa live aqui que eu faço sempre numa questão motivacional acima da minha vontade pessoal, porque na verdade eu sou um cara até, moraria numa montanha, né? Sou um cara até bastante... Às vezes aí gosto de ficar mais na minha, especialmente quando estou fazendo estudos, mas recebi uma mensagem do Julian Lemos, lá da Paraíba, lá de João Pessoa. Essa fera aí, Julian Lemos, falou: Tony, me dá uma força, cara, eu tô com um pessoal policial militar aqui, que assistiu você falando sobre balística, um hangout, e vou te mandar o áudio, os caras estão precisando aí de uma orientação, eles estão precisando de fontes, né, em cima daquilo que estava sendo discutido no Hangout, especificamente sobre o mito da entre aspas, ponto .40, né, da calibre 40, das armas em calibre 40 Smith Wesson. E aí ele pediu ali alguma orientação nesse sentido, eu mandei alguns áudios para ele, e quando eu terminei de mandar os áudios, eu pensei comigo assim, cara, esse negócio, porra, é trivial, chega a ser bobo, né, para quem é estudioso aí desde minhas primeiras consciências, né, desde meus primeiros formular pensamentos, eu já era um estudioso, ou pelo menos certamente um aluno da questão da temática de combate armado, né, mas não é para as pessoas, né, então vou fazer essa live. Então interrompi tudo aqui, tenho que fazer essa live, tenho que dar uma conversada, esclarecer rapidamente aí pro pessoal que ainda precisa de uma luz, né, precisa de alguma coisa aí nesse sentido. Então vou tentar ser breve, objetivo, direto e simples, tá? Participem aí com perguntas, eventualmente vocês acharem que alguma coisa aí não foi muito coerente, vocês precisarem de alguma esclarecimento. What up, Ray brother? I'll talk to you in English in another opportunity, my man. We're speaking talking about some technical aspects behind bullet wounds, so very interesting. You would like it, but I have to do this in Portuguese right now. Falando para um amigo aí que a gente está explicando, que ele pediu em inglês, é um curioso também da parte de armamentos e etc. Bom, então vamos lá, pessoal. Em 1988, o Dr. Fackler apresentou um estudo, tá, ali antes de 90, antes dos anos 90, ele apresentou um estudo sobre balística terminal, onde basicamente ele desmistificou o que se acreditava à época, que se havia um calibre que mata mais do que o outro, né? O FBI ele tinha até uma tabela lá, se eu me lembro de muito moleque, criança, eu me lembro, se eu não me engano, essa tabela, o 357 Magnum era o calibre temido, no sentido de esse que a gente deveria usar, o calibre que tinha um stopping power fantástico, maior, né? O poder de parada, né? O FBI falava isso à época, há mais de 30, né? Mais de 30 anos atrás. Estudos antigos, na época esse estudo já era antigo, né? Em 88 ali já era antigo esse estudo, era o que se acreditava no tal do poder de parada, stopping power. Se atira com certos calibres que a pessoa para mais, a pessoa se fere, para mais, ela vem te agredir para te matar, um criminoso se atira nele, com tais calibres a sua garantia era maior, que essa pessoa para mais. O Dr. Fackler, então, veio com um estudo, muitos e muitos anos de estudo, ele é um PhD, né, do Exército Americano, um doutor, um PhD do Exército Americano, estudioso, e nesses estudos ele comprovava o quê? Que
não existe uma munição que mata mais do que a outra, né? Especificamente, o estudo dele foi focado especificamente em calibres de armas curtas, pistolas e revólveres, né? Fuzis, vamos deixar de lado para essa conversa de hoje, rapidamente, em calibres de armas curtas, pistolas e revólveres, você não tinha aquela coisa de um mata mais do que o outro. Na verdade, o Dr. Flecker também, famoso criador da gelatina balística, aquela gelatina que a gente vê em alguns testes muitas vezes, que o pessoal dá um tiro, né? E aí vê aquela onda dentro dela e a perfuração, a trajetória, a penetração do projétil. Você vê a penetração, a cavidade permanente, que é onde o projétil passou, né? E a cavidade temporária, aquela onda, aparece na gelatina. A gelatina balística nada mais é do que um instrumento comparativo de munições, né? Munições diferentes. Ela absolutamente nada tem a ver com o que acontece num corpo humano, pelo simples e óbvio fato que pessoas têm composição física diferenciada. Tem gente que tem uma ossatura diferente, tem gente que tem mais músculos, tem gente que tem mais gorduras, tem gente que a própria composição muscular é diferenciada, tem gente que os órgãos são diferenciados, né? Tem inúmeros casos. Então a gelatina balística, ela não vem dizer o que acontece no corpo, mesmo porque um projétil que bate num ângulo X, Y, Z numa costela, ele tem um efeito, né, XYZ de trajetória, de mudança de trajetória ou etc, tá? Então é impossível você pegar uma gelatina balística, você pegar uma melancia, como a gente vê alguns, às vezes, por diversão, você pode fazer isso, quer explodir a melancia, quer explodir uma lata de refrigerante, quer explodir um barril de água, um balão. Por diversão, você faz o que você quiser. Agora, quem faz isso, querendo analisar um comportamento comparativo de uma munição no sentido que seja mais letal do que a outra, você está sendo simplesmente um macaco, né? Você não passa de um macaco, você não entende nada de balística terminal, você, infelizmente, está perdido há uns 40 anos atrás, né? Quando as pessoas não tinham estudos aprofundados sobre isso, tá? Então, aquela onda que explode uma melancia, por exemplo, que explode uma água, olha aqui, a 40 explodiu mais do que a 380, do que a 22, aquilo chama-se cavidade temporária, aquilo é causado pela energia cinética, que é a energia gerada pela velocidade, aceleração do projétil dentro daquele objeto atingido, e aquilo nada tem a ver com ferimento, absolutamente nada, tá? Aquilo é simplesmente uma onda de choque que num corpo humano equivale-se a um afastamento de tecidos e logo por consequência, os tecidos retornam à sua posição natural, tá? Então, esta onda só impressiona leigo ou quem quer brincar de explodir coisa. Esta onda de choque, absolutamente nada tem a ver com ferimento à bala. Agora vamos voltar ao Dr. Flecker. O que o Dr. Flecker provou nos estudos dele foi que os efeitos psicológicos do ferimento à bala são, sim, os maiores responsáveis pela desistência do combate, pelo tombamento em combate. Por exemplo, um criminoso que toma um tiro, ou uma pessoa que toma um tiro na perna e cai com esse tiro na perna e não quebrou um fêmur, que não tenha caído por uma falha mecânica do corpo dela, ela, via de regra, cai por efeito psicológico, fui baleado e fica gritando, etc, etc. O Dr. Flecker mostra em seu estudo que tem pessoas que são feridas na perna, por exemplo, não na femoral, um ferimento na perna, por um calibre ínfimo, um calibre pequeno, por exemplo, um estudo dele mostra o calibre 6,35, e que essa pessoa veio ao óbito. O que aconteceu? Então, essa pessoa deu um freak out, entrou em pânico, né? Essa pessoa, nessa ação de pânico, por estar baleada, acabou sofrendo uma parada cardíaca e vindo a óbito. Né? Então, na verdade, o que faz você morrer em combate, na maioria absoluta das vezes, não é um desligamento mecânico, não é um desligamento do sistema nervoso central, aquele tiro clássico do sniper, que é um tiro muito específico, numa área muito pequena. Na verdade, via de regra, porque você desistiu da luta. Tá? Então, isso foi comprovado pelo Dr. Flecker há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, né? Mais de 25 anos atrás. Né? Em 1990, 90 e alguma coisa, meados ali, pouco depois desses estudos serem apresentados nos Estados Unidos, o meu pai teve acesso aos VHS do Dr. Flecker, né? Os estudos dele em VHS, que é a época do videocassete, aí, os mais antigos vão lembrar. Eu muito pequeno, né? Na época ali com meus
torno de 10 anos de idade, era tarado, já falava um pouco de inglês, fui criado já, né, falando inglês, entendendo inglês. Eu, muito tarado, assistia aquilo, adorava ver aqueles vídeos. E me lembro do meu pai, à época, dizendo o quão complicado era você falar naquele assunto, onde o tabu era muito grande na questão do stopping power, do poder de parada. E o meu pai dizia assim, poxa, hoje, atualmente, a gente não pode falar tão aprofundado nos estudos do Otto Fekler, nós teremos que falar um pouco mais sobre os mitos, uma pessoa não sai voando como toma um tiro, né? A lei de Newton, se eu atiro e eu não saio voando, como é que o outro cara sai voando? Né? Teria que voar um pela janela e o outro pela porta. Então, por exemplo, esse é um mito ridículo, né, que existe, que a pessoa sai voando. O mito do projétil acelerar, tem gente que acha que não, a bala mais longe é melhor, que ela acelera, bota lá longe que ela pega melhor. Alguns mitos bestas, eu me lembro que meu pai apresentava em curso básico, porque à época era um tabu você mencionar os outros fatores, né? Por exemplo, stopping power não existe, poder de parada é um mito e por aí vai, né? O que eu fico abismado, o que eu fico, né, em choque, né? É que nós estamos em 2017, virou o ano e ainda não se sabe isso no Brasil. Né? No Brasil, a segurança pública fala que o ponto 40, primeiro que não se fala ponto 40, né? Calibre 40 Smith Wesson, você não fala ponto nenhum, ponto ele é ignorado, né? Quando você fala o nome do calibre, mas por algum motivo comercial, aí, propagandioso, aí ponto 40 fica bonito, e as pessoas falam assim, mas é feio falar ponto 40, é calibre 40. Então existe esse mito dramático, por exemplo, que entre aspas, ponto 40 é um calibre que capota Fusca, né? Explode, sei lá, o combustível da caminhonete e por aí vai. Vamos lá então. A munição 40 utilizada no Brasil pelas polícias, né, quase que por via de regra, a Copper Bullet, uma munição em cobre, um projétil de cobre. Um projétil em cobre muito leve e muito oco, muito aberto, muito oco. A ponta é oca demais. Este projétil é um projétil que, por ser muito leve e muito oco, não possui capacidade de penetração. É um projétil que você está usando aí uma jaqueta de couro, você tiver aí atrás de um vidro de carro, há uma chance gigantesca de que esse projétil não te atinja com letalidade, né? Não há inúmeros estudos, né? Não são poucos, inclusive há inúmeros relatos aqui da polícia catarinense, de criminosos que tomaram um tiro, por exemplo, no externo e não entrou, a munição ricocheteou no crânio e ricocheteou, né? Então é impressionante o quanto este projétil não é capaz de perfurar, vencer qualquer tipo de barreira. Mas o mito da ponto .40 tá lá, tá forte, tá firme, né? Não, essa 380 aí, rapaz, eu tenho a ponto .40, o policial bate na cintura, né? Veja a ironia disso. Se você utilizar uma munição 380 ogival mais P, por exemplo, uma munição que tem capacidade de perfuração infinitamente maior do que a 40 ponta oca, especialmente a Copper Bullet, como que você vai ferir mais o cara? Uma bala que dá uma explosão na tua mão, a arma, uma porrada de um recuo, mas que não fura o cidadão, ou fura muito pouco, né? Tem uma penetração ridícula quando tem, ou uma arma, né, que dispare uma munição, um calibre que atravesse ele, que fure ele. Qual que vai ferir mais? Então chega a ser ridículo essa discussão. Isso quer dizer, Tony, eu estou aqui afirmando que a 380 mata mais do que a 40. O Tony desmistificou a 40, 380 mata mais do que a 40. Quer dizer isso? Não, claro que não, porque é completamente impossível você afirmar que uma mata mais do que a outra, porque isto envolve compleição física, tipo de órgãos que a pessoa tem, né? E o principal, rigidez psicológica, né? Então, pessoas que não morrem, eu não vou morrer. Eu tô usando o bonezinho aqui, ó, que eu ganhei do meu irmão, Jason Redman, Navy SEAL, baleado 7 vezes por metralhadora PKM, calibre 762, foi baleado em combate 7 vezes,
sendo que um dos tiros pegou na cara dele, arrancou o olho e a orelha, ele teve uma reconstrução, ele ficou meses em hospital, ele não era mais para andar, e por aí vai. A história dele é uma história muito maneira, muito bonita aí, mas rapidamente, 7 vezes metralhadora PKM, e ele saiu, ele se defendeu, ele atirava com o braço ainda, ele fez o primeiro aplicação de torniquete lá com a mão que tinha livre, que o primeiro tiro quebrou o braço dele completamente, inutilizou, ele saiu caminhando de combate e tá vivo hoje, feliz com a família dele, andando aí, palestrando, tendo uma vida perfeitamente normal, né? Inclusive estava no SHOT Show do ano passado, espero que esteja nesse ano para visitar ele lá, conversar bastante com ele lá. Então, na verdade, o que esse cara tem diferenciado de outras pessoas? Rigidez psicológica. Esse cara foi treinado para não morrer. Esse cara na cabeça dele tinha assim, eu não morro, eu não vou morrer. Isso que o Dr. Fackler comprovou, mostrou em estudos e comprovou há quase 30 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, né? A Escola de Tiro 38 já foi fundada, já tinha os estudos do Dr. Fackler. Os primeiros cursos que meu pai dava na Escola 38, ele já falava brevemente sobre isso, do mito do stopping power, né? O poder de parada é um grande de um mito, e por aí vai. Tá, meus amigos? Então, sabe, é impressionante que a gente ainda tenha esse tipo de dúvida, que é o básico do básico, que chega a ser o ridículo, né, pairando sobre as nossas cabeças, né, especialmente sobre mentes inteligentes, né? Então, triste, né? Então, você quer aprender alguma coisa honesta, procure literatura norte-americana, tá? Existe agora um livro do Alan, o policial civil, irmão nosso aqui, sobre balística, né? Que é excelente, foi publicado esse ano recentemente, pesquise lá, ele cita também esses estudos e tal, né? Mas vocês têm que entender que não tem mais estudos recentes no mundo por conta de que esse assunto já acabou. É uma ciência que não há exatidão, uma ciência impossível de mensurar, tendo em vista que eu sou completamente diferente de você que está me assistindo, que é completamente diferente do seu vizinho, de qualquer outra pessoa. Nenhum indivíduo é igual por composição física e rigidez psicológica, né? E essa rigidez que te faz sobreviver em combate, salvo óbvia exceção, que você tome um sangramento arterial, que você vai morrer em 3 minutos, se você não fizer nada. Mas você ainda tem 3 minutos, mesmo não fazendo nada, para combater firme contra esse inimigo consciente, mesmo com sangramento arterial, né? Então você vai morrer por perda de sangue, e não porque aquela bala matou mais, né? Ironicamente, uma faca, não preciso dizer para vocês, fere muito mais do que um projétil, né? Uma faca, né, é extremamente perigosa, né? A forma que ela fere, né? A forma que ela entra no corpo, ela, né, via de regra, fere bem mais que uma bala, né? Que um projétil, tá? Finalizando, recentemente, cerca de menos de 2 anos para cá, o FBI apresentou um estudo, né, afirmando que orientava os departamentos de polícia norte-americanos a retornar ao calibre 9mm. Esse estudo despertou novamente uma série de falações aí, de discussões na internet, especialmente aqui no Brasil, mentes menos estudiosas nessa área, confundindo esse estudo com discutindo stopping power. Então muita gente confundiu, falando que tipo, não, o 9 é melhor. O FBI falou que o 9 é melhor porque mata mais. Isso não existe, cara. Isso não existe. Bota na tua cabeça de uma vez por todas que isto não existe, tá? A única coisa que o FBI fez falou no estudo: sabemos que há pelo menos aí mais de 20 anos não há nenhum tipo de comprovação científica, não é possível comprovar cientificamente a superioridade e efetividade maior de um calibre sobre outro, né, quando se trata especialmente de pistolas. O Fackler, ele leva isso até para fuzis, tá? O Fackler leva bem forte, até em fuzis o Fackler fala que a cavidade temporária ela pode ser negligenciada, tá? Alguns outros estudiosos discutem, mas o nosso foco aqui agora são munições de armas curtas. Então o FBI apenas fala que, veja bem, sabemos que não há uma munição melhor do que a outra, né? Isso não mata mais do que a outra, isso não existe. Logo, o 9mm, você tem pelo menos uma capacidade de 2 tiros a mais no carregador da sua pistola em comparação a uma calibre 40 e 45, tá? Por exemplo, o 9mm é uma arma muito mais fácil de controlar o recuo. Você veja a ironia no Brasil. As policiais mulheres, não sei como é que é nos outros estados exatamente, mas aqui no meu estado as policiais mulheres, elas recebem qual arma? A menorzinha. Então ela recebe uma arma calibre 40, pequena. Ora, qualquer imbecil, um idiota, até idiota, esse aí pode continuar sendo idiota, que ele sabe que uma coisa pequena, menor massa,
mais recuo, mais porrada. Então o calibre 40 é uma porrada grande na mão de uma pessoa grande, de complexão física maior, como eu. Você imagina uma mulher, que via de regra é menor do que o homem, com uma arma pequena. É uma ironia, né? Mais uma loucura da incompetência, no mínimo, da insegurança pública brasileira. Então, as mulheres aqui em Santa Catarina, por exemplo, recebem umas armas menorzinhas, né? Em calibre 40. Então, o FBI falou, ora, vamos para o 9. O 9 é melhor controle de recuo, logo, melhor tiro. Logo, melhor shot placement, ou seja, eu vou acertar melhor os meus tiros, eu vou ter tiros precisos. É isso que vai garantir a minha sobrevivência em combate. Não é o calibre, é ter tiros que peguem nessa pessoa. Eu vou garantir mais ferimento a essa pessoa, né? Então, o 9 tem essa vantagem aí. Capacidade de munição maior, que eu já falei, e também, porque não talvez até principalmente, para o Estado, para o dinheiro do contribuinte, o 9mm, as armas em 9mm possuem uma durabilidade muito maior que as armas em calibre 40. Chega a ser o dobro a durabilidade de uma pistola 9mm em comparação com a calibre 40. Porque o calibre 40 é um calibre que nasceu de uma adaptação do 10mm, que foi um calibre que nasceu querendo responder uma questão que não tem resposta. O pessoal na época viu que o calibre era muito violento, cortaram 1mm lá do cartucho. Primeiro começaram a fazer cargas baixas, né, mais baixas, começaram a fazer carga baixa, não tinha sentido. Cortaram 1mm do cartucho, nasce o calibre 40, um calibre problemático. O calibre 40 já nasceu de problema, ele já é um calibre problemático, né? E este calibre dá muito menor vida útil à arma quando em comparação com outros calibres, como por exemplo o 9mm. Logo, mais barato para os departamentos de polícia, maior durabilidade da arma, maior controle dessa arma, melhores tiros, melhores disparos para esse seu agente de segurança, maior capacidade de munição, porque sabe-se que o mito de 1, 2 tiros, né, de excesso de legítima defesa nesse caso não existe, né? Sabe-se que talvez você tenha que dar múltiplos disparos até que esse agressor de fato tombe, né? Bom, pessoal, acho que é isso aí, tá? Eu me motivei do nada a fazer isso, eu não tenho muita motivação pessoal de fazer esse tipo de live, etc. Sou um cara mais na minha, os que me conhecem mais intimamente sabem, mas tive essa conversa aqui com esse amigo e eu pensei, meu Deus, não é possível que ainda exista esse tipo de dúvida. Meu Deus do céu, ninguém mais fala nisso no planeta, ninguém sério, né? A não ser alguém que esteja, não sei, com algum interesse escuso, né? Então, é isso aí. Bom ano novo, vamos embora, tocamos em frente aí. E finalizando, o que a gente hoje vê bastante forte, meu pai me falava quando eu ainda era criança. O problema desse país nunca foi lei, né? Meu pai sempre falou, o problema desse país é cultural. Então, a aplicabilidade da lei, por exemplo, né? E a cultura, por exemplo, a cultura que uma vez... O Brasil nunca foi uma cultura armamentista, mas comparado ao que somos agora, Deus o livre, né? Hoje nós somos aí... pussies, né? O brasileiro virou um bundão. Então você veja que nas próprias forças de segurança pública, você vê policiais, em sua maioria absoluta, que não tem arma pessoal dele. Ele tem aquela arma do Estado que não funciona e não faz nada para comprar arma pessoal dele. Só sabe reclamar também. Sou o primeiro defensor de vocês sabem disso. Sou filho de policial. Vida inteira tenho orgulho dessa carreira aí do policial, desse herói policial mas você para comprar uma porra de uma arminha para defender tua vida, tu não compra, tu fica reclamando só que o Estado te dá uma porcaria de uma arma nacional que não funciona, que atira sozinha, né? Então isso deve ser ao quê? Que o policial é burro, ou etc, ou não quer gastar? Não, isso deve-se à cultura armamentista, que era pouca, mas era muito melhor do que é hoje. Então aquele pouco de antes... Nossa, né? Todo mundo teve um tio, todo mundo com mais de 30 anos, 35 anos, cresceu indo no sítio de um tio que tinha arma. O vô, pelo menos, tinha algumas armas, se não o pai. Todo mundo que está me assistindo aqui passou por isso, lembra disso. O que aconteceu com esse país, meu Deus? Que agora o policial não tem arma. O policial tem uma arma de mentira, que não atira. Aliás, atira sozinho, atira nele sozinha, né? Involuntariamente, e ele não tem arma pessoal dele. Então é isso que tem que mudar. Quando mudar essa cultura, você, sem querer, por environment, pelo ambiente que você está inserido, você vai se tornar mais inteligente, sua cabeça vai abrir, tá? Por enquanto, meu amigo, é isso aí. Você vai estar falando em Stop Power e comendo cocô de quem quer cagar na sua cara. Valeu!